A Viagem de Chihiro é, sem dúvida, uma das animações mais belas já feitas. O filme chegou aos cinemas japoneses no dia 20 de julho de 2001 e desde então se tornou aclamado e entrou para a lista de filmes favoritos de muita gente, inclusive a minha. E nesse mês de julho a animação está completando 21 anos. Sim, já tem mais de 2 décadas desde o seu lançamento. E para comemorar essa data especial, eu separei 21 curiosidades sobre a Viagem de Chihiro. Então, se você é fã do filme ou é fã de carteirinha dos estúdios Ghibli, vem comigo que esse momento é todo nosso. Fala Maratoners, beleza? Aqui é o Gabriel e bem-vindos ao Universo Maratona. No vídeo de hoje vamos explorar várias curiosidades sobre essa obra-prima que marcou toda uma época e que mesmo depois de tanto tempo continua fazendo bastante sucesso e conquistando muita gente. A animação não teve roteiro pré-definido. A Viagem de Chihiro é uma criação de Hayao Miyazaki. A Viagem de Chihiro conta a história de Chihiro, uma garota de 10 anos que descobre por acidente um mundo secreto dos espíritos. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família de volta ao seu mundo. O autor Miyazaki já declarou que quando começou a produzir a animação, ele ainda não fazia ideia de como seria o final, o desfecho da história. Segundo Miyazaki, sua criação segue um fluxo criativo. Ele contou que a sua inspiração vai surgindo à medida que ele vai desenhando e criando. Ele diz que a sua animação tem vontade própria e ele apenas segue esse fluxo. Sucesso total de bilheteria. A animação estreou no Japão no dia 20 de julho de 2001, mas de fato só foi chegar aos cinemas japoneses uma semana depois, e instantaneamente se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, ultrapassando até mesmo o líder de bilheterias da época, Titanic. Oscar e reconhecimento. Além de quebrar todos os recordes de bilheteria pouco depois do seu lançamento, A Viagem de Chihiro se tornou a primeira animação em língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor animação em 2003. A conquista atraiu a atenção do público para outras animações japonesas, abrindo muitas portas e oportunidades para o Japão. Miyazaki não compareceu ao Oscar. Apesar do prestígio que a animação recebeu com a quebra de recordes e a indicação ao Oscar, o diretor Hayao Miyazaki não compareceu à cerimônia de premiação. A sua ausência foi uma forma de protesto contra a guerra entre o Iraque e os Estados Unidos que estava acontecendo na época. Mas vale lembrar que anos depois, em 2014, ele recebeu um prêmio honorário do Oscar. Prêmio entregue a pessoas que realmente dedicaram uma vida inteira à produção cinematográfica e que deixaram uma grande marca no cinema sem se prender a categorias. Uma história sobre amadurecimento pessoal. Um dos assuntos abordados na animação é o próprio autoconhecimento. A protagonista Chihiro passa por diversas situações que exigem que a personagem amadureça. De uma maneira bem clara, é possível ver como a garota precisou crescer e se tornar cada vez mais segura de si, aprendendo a resolver seus próprios problemas e ser corajosa diante de situações difíceis. Identidade pessoal e mudança de nome. Na animação, o nome e a identidade possuem uma simbologia muito forte. O nome próprio de cada um carrega toda uma história, um passado, gostos pessoais, traumas, basicamente tudo que forma um ser. E ao entrar em um mundo novo e aderir a outro nome, é como se tudo isso fosse deixado para trás. Em A Viagem de Chihiro, todo e qualquer ser que entra nesse novo mundo distinto é meio que rebatizado e acaba se tornando algo que antes não era. O Haku, por exemplo, nem se lembrava mais do seu nome real. Durante uma cena no filme, ele explica para Chihiro que a feiticeira Yubaba controla as pessoas ao roubar seu nome verdadeiro e reforça a importância de Chihiro lembrar seu próprio nome para que consiga algum dia retornar para casa. É como se eles ficassem confinados naquele mundo por não se lembrarem das suas origens. Quando Yubaba quase roubou o nome da Chihiro e lhe deu o apelido Sen, ela fez com que a garota se tornasse apenas mais uma na multidão. Se Haku não tivesse lembrado ela do seu verdadeiro nome,
ela seria apenas mais uma criatura uniformizada que trabalha para a feiticeira na casa de banhos. A questão do nome é tão importante para o filme que quando a Chihiro lembra o verdadeiro nome do Hako e fala em voz alta, ela quebra o feitiço e ele deixa de ser um dragão. Cultura japonesa antiga e crença do nome verdadeiro. E falando sobre roubo de identidade, a feiticeira Yubaba ter roubado o nome da Chihiro e apelidado ela de Sen foi inspirado na cultura japonesa antiga. No Japão antigo existia uma crença de que quem tivesse o nome verdadeiro da pessoa poderia controlar a vida dela. Por esse motivo, quando os bebês nasciam, eram escolhidos 2 nomes, sendo um deles o nome real e o outro nome falso. E apenas quando a criança atingia uma certa idade, era realizada uma cerimônia, onde revelavam o seu nome verdadeiro. E mesmo depois desse conhecimento, o nome verdadeiro dela voltava a ser trancado às 7 chaves. Nomes com significados. E ainda falando sobre nomes, os nomes dos personagens do filme são cheios de significados e foram escolhidos de forma que combinasse com o papel de cada um dentro do filme. Yubaba, por exemplo, significa bruxa da água quente, Zeniba, bruxa da riqueza, Kamaji, o velho da caldeira, Chihiro, 1000 buscas, Sen, 1000. Inspiração para Chihiro. Miyazaki teve a ideia para sua protagonista depois de conhecer a filha de 10 anos de um de seus amigos. Esse evento acontecia em uma pequena cabana nas montanhas, onde ele, seus amigos e familiares foram passar férias e acampar. E ao observar todos os conflitos que envolvem crianças dessa idade, o autor decidiu criar uma animação onde uma garota de 10 anos, com todas as suas complicações, pudesse ser uma heroína. Quebra de estereótipos. A criação da Chihiro foi baseada na quebra de estereótipos. Miyazaki contou em entrevista que estava decepcionado quando ele percebeu que a grande maioria das protagonistas femininas das animações japonesas tinham as suas personalidades baseadas em relacionamentos amorosos. Segundo ele, isso o incentivou a criar uma protagonista que fosse uma heroína e que não focasse a sua vida em um garoto. Ele se esforçou para criar algo simples e sem exageros e que incentivasse as garotas a serem as heroínas das suas próprias histórias. Crítica ao capitalismo. No comecinho do filme já nos é apresentado uma grande crítica à ganância e ao consumo exagerado. O filme mostra que quando os pais de Chihiro se veem diante de diversas comidas, começam a comer compulsivamente, representando a gula, o consumo exagerado e evidenciando a arrogância com que agem em relação ao dinheiro, que acaba os transformando em porcos como punição. Além dessa cena, Miyazaki também faz referência à ganância e ao luxo, e mostra em cenas da casa de banho que também existe preconceito, soberba e egoísmo. Ele evidencia isso com o personagem sem rosto. Enquanto os deuses se deliciam com banquetes enormes e descansam na casa de banho, o sem rosto apenas vaga por aí despercebido ou ignorado. Ele é desprovido de qualquer identidade, ele não tem voz, não tem expressão, não tem personalidade, nem sequer um nome. A única pessoa que nota ele no começo do filme é a Chihiro, e ela é super gentil com ele. Como o ambiente afeta o sem rosto? Como já foi dito, o sem rosto é um ser que é totalmente afetado por quem interage com ele. Ele é como uma tela em branco, que se comporta da forma como ele é tratado. Como Chihiro foi gentil e doce com ele, ele se comportou da mesma forma com ela. Mas quando entrou em contato com o interior da casa de banhos e esteve próximo de pessoas gananciosas, o sem rosto também se tornou ganancioso. O personagem faria referência à nossa própria característica de absorver o que está ao nosso redor, sejam boas vibrações ou vibrações ruins, e ser modelado de acordo com elas para se adaptar. Poluição ambiental e o espírito fedido. O espírito fedido, que precisa ser limpo, gerou uma cena icônica no filme. O monstro é o espelho da poluição humana e é composto por lixo acumulado. Ele também pode ser interpretado como uma reação da natureza. Na cena, todos ficam em choque ao ver tanto lixo sendo jorrado para fora do espírito. Apenas Chihiro tem coragem de estar no banho com ele e é capaz de ajudá-lo quando nota um espinho preso. Espinho que na verdade era parte de uma bicicleta. Ao puxá-la,
todo o lixo acumulado que formava o monstro sai junto com ela, revelando que aquela criatura nojenta era, no fim das contas, apenas o resultado do que nós jogamos fora. Para criar essa cena, Miyazaki se inspirou em uma experiência real da sua vida. Ele limpou o rio da sua cidade e realmente achou uma bicicleta que precisou ser puxada com a ajuda de uma corda, assim como no filme. Retomada da carreira do autor. A produção da animação também marcou um momento muito importante na carreira de Miyazaki. Uma vez que ele havia anunciado que não produziria mais nenhuma produção cinematográfica, o sucesso com A Viagem de Chihiro alavancou não só a sua carreira, como também abriu inúmeras portas para as produções audiovisuais japonesas. Miyazaki queria 3 horas de filme. Segundo o diretor, a sua vontade era de que o filme tivesse em média 3 horas de duração. Foi esse o tempo que o autor planejou para desenvolver todas as suas ideias e criar a sua produção. Mas cortes tiveram que ser feitos. E acabou que o filme teve 1 horinha a menos do que o planejado e ficou com 2 horas e 5 minutos de duração. Paisagens da animação inspiradas em Diaofen. Diaofen é uma área montanhosa à beira-mar localizada em Taiwan. O local foi usado como inspiração para a obra-prima de Miyazaki. Várias paisagens do local foram reproduzidas, desde a casa de banho até a casa de chá. Por se tratar de uma região montanhosa, possui imensas escadarias e ruas estreitas, e, é claro, paisagens exuberantes. A anatomia do dragão. Os membros do estúdio fizeram diversos estudos, em diferentes locais e de diferentes formas, tudo para que o filme ficasse o mais real possível. Um bom exemplo é aquela cena que Chihiro força Hako a comer o bolinho do deus fedido. A anatomia do dragão foi inspirada num cachorro que os demais animadores estudaram detalhadamente em uma clínica veterinária. Isso de fato acabou resultando numa riqueza de detalhes e levou a animação a ser bastante aclamada pela crítica. O bebê que chora sem motivo. O bebê da Yubaba é cuidado de uma forma extremamente protetora pela feiticeira. Toda a sua criação foi dentro daquele quarto, indicando que ele não tem nenhuma interação com pessoas além da própria feiticeira. E é claro que ele tem zero conhecimento do mundo lá fora. Ele é um retrato da imaturidade por falta de exposição ao mundo. Por mais que a intenção da Yubaba fosse protegê-lo, ela fez com que a sua existência ficasse extremamente limitada. Por ser muito mimado, o bebê exige que brinquem com ele na hora que ele quer. E caso algo não aconteça da maneira que ele deseja, ele chora, porque essa foi a criação dada pela Yubaba. A vida do bebê começa a mudar apenas quando a Chihiro consegue se comunicar com ele, e diz que é preciso se arriscar a conhecer o mundo que não conhecemos, mostrando a sua vontade de explorar o novo e incentivar as pessoas que estão ao seu redor a fazer o mesmo. Questão cultural local. De uma maneira muito discreta, a animação também aborda o tema cultural. Miyazaki toca na questão da cultura local, apresentando ainda nas primeiras cenas uma série de estátuas de pedra, pequenos templos e elementos ligados à cultura japonesa que estão degradados, cobertos de musgo e escondidos no meio da paisagem. Ele retrata a cultura nacional nativa que aparenta ter sido esquecida. Através de sua obra, o autor procura resgatar os elementos da cultura regional, trazendo para a animação, por exemplo, uma série de criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Dublagem brasileira. Nesse tópico sobre dublagem, vale lembrar que a animação teve 2 versões de dublagem no Brasil. A primeira versão contou com grandes nomes da dublagem brasileira, como Ana Lúcia Menezes, Yara Arissa, Jomeri Pozzoli, grandes vozes que já não estão mais entre nós e que deixaram muita saudade. O dublador do Hako da primeira versão, Felipe Drummond, foi quem dirigiu a segunda versão, e escalou seu irmão Eduardo para substituí-lo no personagem. As dubladoras Selma Lopes e Priscila Amorim foram as únicas que redublaram suas personagens na segunda versão. Distribuído mundialmente pela Disney. Assim como outras obras do estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro foi mundialmente distribuída pela Disney, o que deu oportunidade para a produção chegar às demais nações e estender o seu sucesso.
Para aqueles que têm o interesse de assistir pela primeira vez ou reassistir essa obra maravilhosa, ela está disponível na Netflix. Então, maratoners, eu espero que vocês tenham gostado. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever para apoiar o canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro do universo das suas séries e filmes favoritos. Nos encontramos em breve em outro vídeo do Universo Maratona. Falou!